Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, sou Marcos Venâncio. Sintam-se abraçados carinhosamente, por estarem aqui nesse canal. É uma honra muito grande ter você aqui comigo para ouvir a palavra de Deus. Não é isso? Então, como é triste, ver uma família completamente em guerra. Ninguém se entende. Você, por acaso, em algum momento da sua vida já experimentou isso em sua família? Aquele momento em que o caos parece geral. Os filhos não se entendem, os pais não se entendem. Isso é devastador para uma família, para uma casa. E isso tem sido a causa de queda de muitos lares, de muitas famílias que acabam desmoronando justamente por causa da falta de um alicerce ali. E eu creio que a fé, quando nós estamos realmente buscando a presença de Deus na nossa vida, essa é justamente uma das primeiras coisas que a gente deve aprender quando a gente quer caminhar com Deus. É procurar fazer com que a nossa família seja uma família unida, que busque a Deus, que exerçam ali dentro, faça acontecer no seio familiar o amor. O relacionamento entre um com o outro tem que ser um relacionamento segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. E é tão legal a gente entender isso, que Deus, Ele quer justamente que a gente viva bem. Deus, em momento nenhum, Ele aplaude a discórdia entre família. Não, Deus quer sempre que a gente viva bem. E quando há uma família em total desarmonia, em total guerra, são justamente os primeiros a sofrerem são as crianças, já reparou? As crianças sofrem. Eu posso dizer porque na minha infância eu não tive assim uma família ali unida. Vivi com meu pai primeiramente, depois meu pai faleceu, eu fui viver com a minha mãe, que eu a conheci depois. Então, assim, eu lembro que a gente sofria muito, eu sofri muito com isso. Então, um lar em desarmonia traz uma tristeza muito grande ao coração. Mas a gente tem que buscar aquilo que é agradável a Deus. A forma como nós nos relacionamos tem que ser a forma que agrada a Deus. E aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus quer de bom para nós, vai ser sempre aquilo que vai nos fazer nos tornar felizes também. Então, enquanto eu preparo a palavra, eu peço a você que você se inscreva no canal, que você dê um like e no final do vídeo, se você gostar, que você faça um comentário, ok? E compartilhe o vídeo com outras pessoas. Vamos à vinheta. Então a palavra que nós vamos ler está no livro do Eclesiástico. Não Eclesiastes, mas Eclesiástico, capítulo 25, versículos 1 e 2. Diz assim: Meu espírito se compraz em 3 coisas, que têm aprovação de Deus e dos homens: a união entre os irmãos, o amor entre os parentes e um marido que vive bem com sua mulher. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, primeiramente, deixa eu trazer uma informação para vocês.
Talvez tenha alguém aqui assistindo o vídeo que não seja católico, que seja de uma outra denominação ou de uma outra religião. Eu quero esclarecer que o livro do Eclesiástico, ele só existe na Bíblia católica. Como é sabido, a Bíblia protestante, ela não tem esses livros, alguns livros que tem na Bíblia católica. E o livro do Eclesiástico, ela não tem na Bíblia protestante, tá bom? Então, se você é de uma outra denominação e for procurar, você não vai achar o livro do Eclesiástico na sua Bíblia. Dito isso, vamos lá. Aqui, Deus nos fala em 3 aspectos que são extremamente importantes ao coração de Deus, que agrada muito a Deus. 3 coisas que são extremamente úteis para a gente viver em harmonia em nossa casa. Como nós falamos no início, uma casa que está desmoronando em virtude dos conflitos, das brigas, não é bom para ninguém. E isso certamente jamais, em hipótese alguma, vai agradar ao coração de Deus. Então Deus, como cristãos, Deus quer que nós vivemos bem. Deus quer que nós vivamos em harmonia. Não é isso? Então Ele vai trazer para nós esses 3 aspectos. O primeiro dele, Ele vai falar na união entre os irmãos. Uma casa onde os irmãos vivem em constantes brigas, não é isso? Isso traz uma tristeza, principalmente ao coração dos pais, quando se percebe que os filhos não estão se entendendo. E toda hora um pai ou mãe tem que estar separando a briga de um com o outro. E o pior, às vezes, há até ódio entre irmãos. Quantos lares, queridos, vocês devem conhecer em que os irmãos não se falam, estão separados há tanto tempo? Será que isso agrada ao coração de Deus? Evidentemente que não. Deus fica muito triste quando os irmãos dentro da sua própria casa, sangue do sangue, né, eles não se entendem. Portanto, é muito importante que a gente entenda que se eu tenho alguma coisa contra um irmão meu, eu tenho que resolver isso. Porque o laço familiar é extremamente importante, principalmente entre irmãos cristãos. Jamais deve haver desunião entre eles. Portanto, eu digo a você, se você por acaso tem um irmão que você não fala com ele, que já está há um tempo sem se relacionar com esse irmão, procura ele, se acerta com ele, não é isso? Porque isso vai agradar muito o coração de Deus e vai fazer bem a você, fazer bem ao teu irmão também, certo? Um segundo aspecto que ele fala aqui é o amor entre os parentes. Interessante que eu estava pensando. Em inglês, na língua inglesa, quando se fala nos pais, né, eles usam o termo parents, que é de parentes. Então, quando eles falam my parents, eles estão dizendo meus pais. Ou seja, meu pai é fulano, minha mãe é ciclano. Ou seja, nesse contexto, vamos ver também aqui a importância do relacionamento entre os pais. Como os filhos não sofrem quando os pais estão em desarmonia. Quando os filhos não conseguem mais enxergar que entre os seus pais existe amor, existe afeto, que o exemplo que os pais estão dando para os filhos vai fazer com que eles no futuro ajam da mesma forma em seus lares.
Então, algo que agrada o coração de Deus, como lemos na palavra, é o amor entre os parentes. E nesse caso eu não falo parentes no sentido de família em geral, tio, tia, mas o amor entre os pais. Dentro de uma casa é primordial que haja amor entre os pais. E isso já nos leva aí ao terceiro ponto que ele fala que agrada também a Deus, é um marido que vive bem com sua esposa. Então, nós devemos ver também o outro lado. Um marido que vive bem com sua esposa, mas também uma esposa que vive bem com seu marido. Quantos maridos não olham suas esposas como no começo do namoro, quando eram noivos? Eu já tive a oportunidade de dar palestras para noivos e percebi assim como eles se olhavam com um carinho, com um amor, eles ficavam ali grudados um no outro. Mas depois que se casam, que começam a se conhecer, que começam a conhecer realmente o outro, começam a ver uma outra realidade. E aí vem o dia a dia, os problemas, e aquele amor, aquele afeto, ele vai esfriando. Então, quantos maridos já não olham mais para sua esposa como olhavam antigamente? Marido, volte esse amor à sua esposa. Esposa, passa a ver o seu marido como aquele lá do início. Perderam carinho um com os outros, não cultivam mais o amor, acabou o romance. E como isso é triste aos olhos de Deus? E como a família toda sofre quando o pai e a mãe já não têm mais carinho e afeto um com os outros, com o outro. Eu entendo sim que são as dificuldades da vida que vão causar isso. É a dificuldade, é o problema, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, e a mulher tem que cuidar das crianças, e tem que fazer a comida, e não sobra nem um momento de afeto, um momento de carinho, e o que resta entre os dois é discussão, é briga o tempo todo. Irmãos, entre nós cristãos não deve ser assim. Deus não quer que seja assim entre nós. Deus quer que a gente viva em harmonia, principalmente no nosso lar. A nossa casa, ela tem que ser um local de amor, de vivência, de afeto. É isso que Deus quer. Essa é a forma que Deus quer para nós. Entende isso? Então, nesse sentido, Deus quer que você enfrente os seus problemas. Deus quer que você olhe para a sua casa e olhe para a sua família e procure vivenciar esse amor com seu esposo, com a sua esposa, os irmãos entre irmãos. Não podemos só cair na vida, nos problemas e deixar que isso vá arrefecendo o amor que existe entre nós. Portanto, lute por sua família. Acorde enquanto é tempo. Deus quer isso. Faça o que é agradável ao Senhor. Porque quando você faz o que é agradável ao Senhor, a Deus, você está fazendo também o que é agradável a você, ok? Então, dê uma chance para a felicidade. Recomece agora, no gesto mais simples. Esposa, faz um cafezinho para o esposo. Não é isso? Marido, dá um beijo na esposa de vez em quando. E essas coisas, essas pequenas coisas renovam o relacionamento, torna ele mais forte. Vai reconstruindo isso. Por mais que você sinta que você está frio nesse sentimento, eu tenho certeza, ele está lá dentro. E quantas pessoas mudam de relacionamento achando que vão resolver o problema, achando que acabou. Não acabou, ele está lá dentro. É só você vir acendendo essa chama novamente.
É esse o desejo de Deus para você, ok? Querido, fico por aqui. Espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dê um like, comente e compartilhe. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, um beijo no seu coração, paz e bem, e que Deus te abençoe ricamente.